Quinto Elemento, um podcast MSD. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quinto Elemento. Hoje vamos falar sobre o papel crucial da medicina em tempos de crise, nos desastres naturais, nos conflitos humanitários ou em situações globais, como a pandemia paralisou o mundo. A medicina tem um papel absolutamente crucial. Enfrenta desafios únicos e demonstra uma adaptabilidade e uma resiliência sem fins. Mas a que custo? Que impacto tem sobre os profissionais de saúde e será que a cada desafio aprendemos a lição? São algumas das questões para abordarmos com o nosso painel de especialistas, a Cristina Cavina, cardiologista, Filipe Frois, intensivista e pneumologista, Hugo Rodrigues, pediatra, e a Mari Canave, oncologista médica. Olá a todos, estejam bem-vindos uma vez mais. Queria começar por falar da pandemia. Ainda está muito presente, pelo menos na minha memória. Gostava muito de saber a forma como a viveram, como a superaram, o que é que aprenderam e o que é que acham que as pessoas, entretanto, esqueceram e que não deviam. E vou começar pelo Filipe. Por mim? Sim. Também. Sabem porquê? Eu vou querer fazer a minha declaração de interesses. Foi durante a pandemia que eu conheci o Filipe Frois. Olha, ainda bem que nós estamos a falar de pandemia, eu não vou querer falar muito de pandemia porque senão os meus colegas são prejudicados, porque eu tenho toneladas de histórias da pandemia e posso dizer que, sinteticamente, as histórias que eu tenho de pandemia incidem em 3 grandes tópicos: o espírito de missão e de dádiva, a superação e o sacrifício. Portanto, basicamente é sobre isto. Uma das vantagens da pandemia é precisamente alturas, ou das grandes emergências em saúde pública e saúde individual, são alturas em que nós desburocratizamos os sistemas e tornamos toda a resposta muito mais flexível, muito mais adaptável e, sobretudo, muito mais próxima de quem beneficia diretamente com ela. A vantagem das pandemias, a meu ver, é precisamente isso. Foi isso que nós vivemos na pandemia de SARS-CoV-2, de 11 de março de 2020 a 5 de maio de 2023, em que houve uma maior aproximação, uma regulamentação muito mais próxima do terreno, houve um envolvimento direto dos profissionais que muitas vezes eram os primeiros implicados na resolução dos problemas, e quando acabou a pandemia nós voltámos ao sistema burocrático. E, portanto, as pandemias, as emergências, têm esta grande vantagem. São oportunidades de grandes lições, nós podemos tirar imensas lições, são alturas em que a burocracia, a regulamentação existe, mas é aliviada e adaptada à necessidade, porque valores mais altos se levantam, sem qualquer sombra de dúvida, e que há um envolvimento direto das pessoas. No caso da saúde, nós temos uma outra particularidade. Provavelmente as pessoas mais diferenciadas são as pessoas que estão no terreno. Não é muitas vezes o decisor que está a leste ou que nem tem informação específica que sabe o que se passa. As emergências de saúde pública exigem o envolvimento da pessoa que está no terreno. Por exemplo, eu estive no terreno, eu estive várias vezes em diferentes contextos no terreno e eu fui muito envolvido na pandemia, conjuntamente com inúmeros meus colegas que fizeram o mesmo. E, portanto, a pandemia é, a meu ver, uma oportunidade de grande aprendizagem. Se nós temos a capacidade de aprender ou não as lições, isso já depende, muitas vezes, de nós ou de quem as deveria aprender e que não implementa. O que é que eu posso dizer só para reforçar? O que a história nos ensina é que nós não aprendemos nada com a história. Isto é um filósofo alemão que disse isto e nós corremos o risco de andar sempre a repetir os mesmos erros. Está na altura de nós, até com a inteligência artificial e com a inteligência natural, aprendermos a valorizar quem está no terreno, a envolver, a perceber que temos que comunicar melhor a incerteza e que só há resposta e envolvimento das pessoas em pandemia com confiança. A Cristina também passou por uma situação sem caricata, caricata não, porque não teve. Foi irónica, mas obrigou assim uma grande capacidade de adaptação, de adaptabilidade. Eu acho que na pandemia eu aprendi muito sobre mim própria e sobre os outros, indiscutivelmente. Nós tivemos uma situação muito curiosa no hospital, porque tínhamos um gabinete de crise e nesse gabinete de crise, nesse dia, estavam 13 pessoas reunidas na mesma sala. Não tínhamos ainda máscaras, portanto estávamos a organizar as primeiras coisas, não era obrigatória a utilização de máscara e uma das pessoas que lá estava efetivamente estava doente. E não sabia, obviamente. E isso fez com que metade
das pessoas que lá estavam, e entre elas algumas com grandes responsabilidades. Estamos a falar da direção clínica, estamos a falar do diretor de serviço de urgência, diretor dos cuidados intensivos, o responsável da medicina interna. Todas estas pessoas ficaram off durante quase 2 meses. E estamos a falar dos 2 meses em que nós tínhamos que preparar toda uma resposta. Até as doenças infecciosas também ficaram doentes. O que quer dizer que isso obrigou necessariamente a que pessoas que não estavam à espera de ter que assumir essas responsabilidades tivessem efetivamente que estar à altura do desafio. E eu fui uma dessas pessoas que fui desafiada nessa altura também a participar nessa resposta. E posso dizer que isso é realmente uma coisa fantástica. A primeira coisa que eu aprendi foi: nós não estávamos preparados nem para esta, nem para nenhuma situação de catástrofe. Isto é, ao longo do tempo da minha formação, ninguém me preparou para uma coisa destas. Portanto, essa é que é a verdade. Agora, se nós tivermos a capacidade de termos uma equipa em que confiamos, não tem que ser uma equipa muito grande, mas uma equipa forte em que confiamos, nós conseguimos construir a resposta. E foi isso que nos aconteceu. Nós éramos 4 pessoas que estavam disponíveis e montamos a resposta desde o serviço de urgência, onde tivemos que fazer a divisão dos circuitos, em que ainda não era feito em todo o país, que isto foi outra das coisas que nós andamos todos a várias velocidades, portanto, a ter que, na altura estava a dirigir o departamento de medicina, portanto eu tinha que decidir quais eram as enfermarias que eram Covid e não Covid, e de um dia para o outro, às vezes tinha que mudar a tipologia da enfermaria. Portanto, todas estas coisas mostraram-nos que nós somos muito mais adaptáveis do que aquilo que nós imaginamos, que somos muito mais solidários do que alguma vez imaginamos, e que efetivamente nos momentos mais críticos eu acho que os portugueses têm uma qualidade inacreditável, que é conseguem juntar-se e conseguem transcender-se. Ou seja, eu vi pessoas das quais não esperava determinadas respostas a conseguirem ser muito melhores do que alguma vez se esperaria delas. Portanto, eu acho que para mim foi realmente um momento de transformação. Hugo, como é que viveu a pandemia profissionalmente? A pandemia, eu acho que nós, para a pediatria, podemos dividir em 2 fases. A fase em que estava tudo a começar e que nós não fazíamos a mínima ideia de quais seriam os grupos etários mais atingidos, se iria ter uma grande repercussão em idade pediátrica ou não, e em que estávamos a preparar-nos para que isso acontecesse. E depois a fase da realidade em que nós percebemos que os nossos utentes foram os mais poupados do ponto de vista, seja de frequência de doença, seja acima de tudo de doença grave. Claro que existiu, mas é inegável que as faixas etárias mais avançadas foram muito mais fustigadas por esta pandemia do que as faixas etárias mais jovens. E, portanto, toda a preparação que nós tivemos foi importante, mas depois tivemos de acrescentar algo que para alguns de nós, que já trabalhavam há mais tempo, foi uma novidade, que foi nós próprios voltarmos a ir para as enfermarias dos adultos, voltar a atender adultos, alguns de uma forma voluntária, outros voluntários à força, ok? Principalmente os internos, e toda esta maleabilidade, esta adaptabilidade, também acho que foi interessante em termos de aprendizagem. Penso muitas vezes como é que isto teria sido se a faixa etária mais afetada fosse a faixa etária pediátrica. Eu acho que aí é que iria ser o caos total, porque as especialidades de adultos terem de voltar a atender crianças seria completamente caótico. Já assim foi difícil de gerir, mas acho que o problema era menor. Já nem falo da carga emocional de termos muitas crianças doentes e gravemente doentes, mas só a própria organização dos serviços, porque na verdade os serviços de saúde giram quase, grande parte do seu funcionamento é para tratar adultos, estão vocacionados para adultos. As especialidades todas, tirando a nossa, tratam de adultos. E, portanto, nós fomos a ajudar no especial de adultos. Se tivessem de ir a especial dos adultos todas a ajudar a pediatria, isto teria ser caótico. Aí o Filipe, então, iria arrancar os cabelos todos, porque isto iria ser dramático. Mas nós fomos preparando para isto e pode vir a acontecer dessa forma e temos de estar preparados para que isso possa acontecer. Por outro lado, acho que a pandemia, obviamente as crianças ficaram muito menos doentes
até pelas doenças normais. Não significa que não tenha tido impacto, não é? Não, mas trouxe algo que foi, poderia ter sido, e eu gostei da questão de que a história mostra-nos que nós não aprendemos com a história, poderia ter sido educativo para a população, que é o gerir melhor os recursos de saúde, o gerir melhor a necessidade ou não de se deslocar à urgência, porque durante a pandemia a maior parte dos pais, mesmo que não fosse uma suspeita de SARS-CoV-2, a maior parte dos pais tinham medo de ir aos hospitais e não iam, e geriam com muito mais bom senso as doenças dos filhos, que eram menos frequentes, ok, porque estavam confinados, mas geriam com muito mais bom senso do que tinham gerido previamente e do que passaram a gerir a posteriori outra vez. Portanto, na verdade, nós não aprendemos, e esse poderia ser muito importante. O saber utilizar os recursos de saúde seria uma aprendizagem boa para esta pandemia, que eu acho que acabou por, com o tempo, se diluir e infelizmente nós não conseguimos manter essa melhor gestão, porque provavelmente o grande fator que levou a que as pessoas gerissem de forma diferente foi o medo. E esse não é o principal fator motivador. Não, mas esse medo que tornou os pais de alguma forma mais comedidos nas suas reações também levou a que muita gente na oncologia tivesse evitado os hospitais. Portanto, a pandemia teve um impacto muito grande. Teve um impacto negativo nos rastreios, diminuiu a quantidade de rastreios que naquela altura não foram realizados e, portanto, isto obviamente que a longo prazo teve e vai continuar a ter impacto sobre piores outcomes em termos oncológicos e condicionou o acesso aos tratamentos. Eu acho que, apesar de tudo, as lições que nós aprendemos com a pandemia, eu acho que têm, de facto, muito a ver com aquilo que a Cristina e que, enfim, que os meus 3 colegas referiram. Eu acho que todos conseguimos ir mais além daquilo que no dia-a-dia fazemos. Acho que demonstramos uma solidariedade imensa, um trabalho em equipa imenso. As próprias instituições, as gestões, a Direção-Geral de Saúde muito rapidamente nos deram a nós, a Oncologia, respostas rápidas e conseguimos, enfim, de uma forma o mais adequada possível às condições que tínhamos, apesar de tudo, criar circuitos paralelos que nos permitiram manter, na medida do possível, os tratamentos dos doentes. Ou seja, sim, houve um impacto negativo em alguns eixos, nomeadamente nos rastreios e na implementação de algumas terapêuticas que se impunham, mas, de certa forma, conseguimos manter outras terapêuticas que foram, na altura, consideradas mais prioritárias. Eu trabalhei trabalho num hospital privado e, portanto, apesar de tudo, a minha atmosfera era um bocadinho mais protegida, mas ainda antes de haver da norma da DGS ser emitida, nós tivemos a possibilidade de transferir os cuidados dos nossos doentes para um hospital satélite. Deixámos o nosso serviço e fomos para um hospital que na altura não tinha serviços a funcionar e adequámos a equipa, dividimos a equipa em espelho, de modo que garantíssemos ao máximo o mínimo de cruzamento mesmo entre nós profissionais de saúde, de modo a minimizar potenciais contágios entre nós, de modo que a equipa não adoecesse toda ao mesmo tempo. Conseguimos priorizar diagnósticos e necessidades de tratamento de forma a que esses fossem implementados e protelámos alguns outros, tentando minimizar os riscos para os doentes. E, de facto, obviamente que houve consequências, mas acho que muito rapidamente conseguimos dar resposta. E penso que isto aconteceu não só no meu hospital, mas por aquilo que fui falando com outros colegas, mesmo em grandes instituições, nomeadamente nos IPOs e noutros hospitais que têm serviços de oncologia. E, por acaso, concordo convosco, acho que, de facto, em termos de... prevaleceu um espírito missionário que fez com que todas as pessoas se tivessem transcendido e que, de repente, o foco era todo o mesmo e havia aqui uma grande união dos profissionais de saúde, mas também da própria sociedade. Estava toda a gente mobilizada para um mesmo objetivo. A minha questão é, estamos melhor do que estávamos antes da pandemia? Ou seja, hoje somos mais capazes, temos mais respostas, aproveitamos aquele
aquela situação que paralisou o mundo para aprender, para criar planos alternativos, circuitos alternativos para situações semelhantes ou outro tipo de crises, porque estamos a falar de medicina em tempos de crise, ou não? Olha, já me fizeram essa pergunta, curiosamente, e eu vou-lhe dar a resposta que dei. Em teoria estamos muito melhor preparados. Na Só porque passamos por lá? Porque passamos por lá, aumentamos a nossa capacidade em termos de intervenção, em termos de equipamentos de proteção individuais, em termos de capacidade diagnóstica, em termos de capacidade terapêutica, nomeadamente nós temos um conjunto de novos fármacos que não tínhamos antigamente e temos neste momento uma metodologia galardada com o Prémio Nobel da Medicina que nos permite uma capacidade de resposta de elaboração da medida definitiva e de resolução da pandemia, que é as vacinas, muito mais precoce do que tínhamos antigamente. Qual foi a desvantagem que eu vejo nisto tudo? Houve muitas pessoas que entraram em burnout, entraram em fadiga e que podem prejudicar a capacidade de resposta. Eu, de qualquer maneira, a resposta que eu dei foi, em teoria estamos muito melhores, na prática só vendo no terreno o que é que vai acontecer. Eu, de qualquer maneira, não tenho a menor dúvida e todo o exemplo que nós vivemos da pandemia é ilustrativo disto, que o espírito de missão, de dádiva, de entrega, será prioritário numa nova ameaça e todos nós voltaremos a fazer aquilo que fizemos. Eu, durante a pandemia, só para dar 3 ou 4 exemplos do que é que aconteceu durante a pandemia, eu tive funções de consultoria e organização a nível científico, fui coordenador de uma unidade de Covid-19 no meu hospital, fiz parte da capacidade de resposta da estrutura hospitalar de contingência de Lisboa e tive atividade de ambulatório. Eu tive, infelizmente, dezenas de doentes que faleceram. No caso da unidade de Covid-19, o meu problema em fazer as escalas era imensas pessoas que se vão oferecer para fazer o trabalho. Nós tivemos um trabalho ciclópico e muitas vezes trabalhar com aquele fato de astronauta não é fácil. O meu problema não era ter falta, era ter excesso de oferta. Nós tínhamos muitas vezes excesso de oferta, quer de profissionais, quer de equipamento, quer de doentes. Nós recebemos uma vez um doente de Cabo Verde, que veio num avião sanitário de Cabo Verde, foi um exemplo de superação, e a colega que está na Autoridade de Saúde Internacional no Hospital da Portela sabe, no Hospital da Portela não, no Aeroporto da Portela, Aeroporto Internacional de Lisboa, sabe que é para ir para a minha unidade e diz assim, olha, vou mandar uma brigada do CEF à frente do doente que é para desburocratizar completamente a entrada do doente. É o doente aterrar, vai os inspectores do CEF à frente da ambulância, que é ele, o indivíduo, digamos assim, quem vem trazer o doente, nem ter que perder tempos de formalidades legais. E o doente está vivo, de vez em quando vai à unidade, oferece-nos um jantar e nós vamos jantar com ele. É um advogado, já agora, de Cabo Verde, que nos faz isso. Na estrutura da hospitalar de contingência, nós fomos contactados pelo diretor-geral do Hotel Sheraton de Lisboa. Disse assim, eu não sei o que é que posso fazer, vocês estão a trabalhar, eu ofereço quartos para as pessoas irem descansar. As pessoas que vieram fora de Lisboa fazer turnos à estrutura hospitalar de contingência de Lisboa ficavam no Sheraton Lisboa, oferta Thierry Henrot, já agora, o diretor-geral do hospital do Hotel Sheraton Lisboa, e portanto nós vimos, sem sombra de dúvida, o melhor das pessoas. Dádiva. O que é que acontece? Há uma pequena minoria de pessoas que às vezes não têm capacidade de perceber isto. E é fácil encontrar aqui sítios que podem estabelecer confusões. O espaço onde eu tinha a unidade de Covid leva habitualmente 10 camas. Os doentes com Covid, com a gravidade e complexidade que têm, não permitiam que nós ocupássemos o espaço de 10 camas. Tivemos que reduzir para 6 camas. Portanto, a nossa lotação passou de 100% para 60%. Para ver estes 6 doentes no espaço de 10 camas, nós tivemos que ter o dobro de médicos e o dobro de enfermeiros. Portanto, ocupámos muito mais recursos. Mas, oficialmente, a nossa lotação foi 60%. Tínhamos uma outra enfermaria com 22 camas que foi convertida em unidade de cuidados intensivos e passou de 22 camas para 11 camas. A taxa de ocupação passou para 50%. Nos números oficiais, a minha unidade, o meu espaço e a outra unidade, o da pneumologia, passou para 60% e 50%. Conclusão de algumas pessoas que não sabem ler os números. Estas pessoas trabalharam menos, porque trabalharam com menos doentes. Nós nunca tivemos doentes tão graves. Está a ver? Quando o Hugo há bocado falou no papel das crianças, indiscutivelmente as crianças foram mais poupadas. E ainda bem. Porque um dos fatores, um dos critérios de gravidade, indiscutivelmente, é a idade. A idade. E, portanto, de qualquer maneira, houve casos graves
nas crianças, mas as crianças tiveram um papel determinante e nós temos dados nacionais que permitem justificar isso, foi na disseminação e transmissão do vírus na comunidade. As crianças podem ter formas, provavelmente têm menos receptores, têm menos capacidade de resposta, menos maturação imunológica com menor capacidade de resposta e de evolução para formas mais graves de doença, indiscutivelmente isso tudo. Mas mantêm a transmissão do vírus na comunidade e são fatores de transmissão e de perpetuação de ciclos de transmissão na comunidade. No dia 15 de janeiro de 2021, isto é outro dever que nós temos que agora pegar em todos os dados, e Portugal aí, que é para evitar que não se aprenda nada com a história. Nós temos que criar condições para que se aprenda com a história. E como é que se aprende com a história? Pegando nos exemplos que aconteceu e publicando. Eu agora vou publicar um artigo sobre este impacto da pandemia. E um dos exemplos que nós utilizamos é precisamente este. Nós entramos em confinamento, foi o último confinamento em Portugal no dia 15 de janeiro de 2021. Correspondeu à variante alfa, que era de Londres, que entrou em Portugal na sequência dos festejos do Natal e da passagem de ano 2020-2021. Na primeira intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, no dia 15 de janeiro de 2021, o confinamento não atingia a atividade escolar. Portanto, as escolas mantinham a atividade. Não foi possível controlar a situação de necessidade de saúde, de recursos de saúde nessa altura, e há uma segunda fase no dia 22 de janeiro de 2021 com o encerramento da atividade escolar, precisamente porque as crianças mantinham a transmissão. O período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021 é indiscutivelmente o período de maior impacto da Covid em Portugal. De 11 de março de 2020 a 5 de maio de 2023 morreram em Portugal 26.650 pessoas. As pessoas dizem assim, não é nada. Bom, depende da perspectiva. Para quem morreu, é 100%. Não é? Nós tivemos 13 anos de guerra colonial de 1971 a 74. Sabem quantas pessoas morreram? É um grupo etário mais baixo. 10 mil portugueses. Portanto, em 3 anos de pandemia, 1.150 dias de pandemia, morreram 2,6 vezes o número de portugueses falecidos em 13 anos de guerra colonial. O período mais crítico, já agora, corresponde, nós tivemos cerca de 37, 38 dias com mais de 4.000 camas do Serviço Nacional de Saúde ocupados com doenças por critérios de gravidade. Tivemos cerca de 40 dias com mais de 600 camas de cuidados intensivos internadas com doentes com Covid, e nós fomos para a pandemia com menos de 600 camas de cuidados intensivos. E nós temos cerca de 20 dias em Portugal com mais de 200 óbitos por Covid, 200 óbitos diários por Covid-19. Portanto, isto é um impacto enorme. E o que é que se verifica agora? Que as pessoas às vezes deixam de ter estes dados e pensam que isto não existiu. Isto existiu muito. E teve um profundo impacto na nossa capacidade. E quem quiser aprender tem aqui uma fonte de lição enorme, que é de dádiva, de superação e de preparação. Próxima questão. Estaremos certamente mais preparados para lidar com uma pandemia e com outro tipo de crise. Imaginemos, com um sismo. Planos de contingência existem realmente, não é? Acho que a disseminação pode não ser tão boa, mas, por exemplo, a Proteção Civil faz regularmente cursos de catástrofe para que as pessoas possam preparar-se para essas circunstâncias. É óbvio que nós não precisamos que todas as pessoas, todos os médicos façam isso. Tem que haver um número de médicos que vai coordenar a resposta, que tem que ser aqueles que estão mais diretamente envolvidos e que têm que realmente ter este conhecimento. De qualquer forma, eu acho que não há, como em todas as situações, nenhum curso que nos prepare para a realidade quando somos confrontados com ela, até porque o grande problema aqui, que o Filipe ainda não abordou, mas que seguramente também irá abordar, é o quanto isto também estava próximo de nós, não é? Portanto, quer dizer, nós estávamos envolvidos na resposta, mas ao mesmo tempo também estávamos frios, e estávamos com medo do que é que ia acontecer às nossas famílias, ou seja, havia um misto de vontade de entrega e da necessidade de responder, até porque aí sim eu acho que se sentia um chamamento, um sentido de missão. Nós precisávamos de estar lá, eu estava lá todos os dias, não é? Portanto, de manhã até à noite. Agora,
há também aquela outra coisa que é nós percebermos se as nossas famílias estão bem, se todas as outras coisas à nossa volta estão a girar. E eu acho que para esse tipo de situação, na qual um confinamento não chega, não é? Portanto, nós estamos numa situação, vamos imaginar, um terremoto como aquele que tinha acontecido em Lisboa, seria absolutamente avassalador. Nós iríamos ter aqui, para além de tudo, as próprias estruturas de saúde iriam ser afetadas e nós passávamos de uma situação, apesar de tudo, relativamente confortável, entre aspas, Porque havia a estrutura, para uma situação em que tínhamos que criar as estruturas. Portanto, eu acho que para esse nível de destruição, digamos assim, de impacto, nós não estamos preparados, mas acho que a pandemia ensinou-nos que temos que fazer pelo menos algum tipo de aperfeiçoamento da nossa capacidade de resposta e preparar um determinado grupo de pessoas que possam conduzir essa resposta imediata, porque depois de darmos a resposta imediata é tudo mais fácil, depois as pessoas começam a encaixar-se e compreender qual é o seu papel. Mas aqueles primeiros dias são absolutamente críticos. Tem que estar lá, é como o Marquês de Pombal, estava lá para dar as ordens. Portanto, é fundamental ter alguém com esta visão para conseguir fazer com que isto comece a mexer. Obviamente que estamos a falar de cenários, mas num cenário destes as crianças são dos grupos mais vulneráveis. Estão preparados para lidar com uma situação destas? Sim, não? Há formação adequada? E eu diria que por mais planos de contingência que existam, nós nunca estaremos preparados para estas situações de catástrofe. Porquê? Porque muita da aprendizagem é feita em tempo real, continuamente. Temos obrigação de ter estes planos de contingência. Estou plenamente de acordo com a Cristina. Temos de ter pessoas que tenham formação e que estejam preparadas para decidir com base nessa formação. Mas não há... Que tipo de formação tem que ter essas pessoas? Ou seja, qual é o perfil dessas pessoas? Tem que ter perfil de liderança e tem que ter formação em medicina de crise, de catástrofe. Isto tem de ser, porque a nossa formação em medicina de catástrofe é limitada, é muito limitada. Eu falei numa aula durante o curso e pouco mais. Portanto, tem de haver pessoas designadas, no fundo, para precaver e, acima de tudo, algo que a Cristina disse que me parece muito importante, que é os primeiros dias. Os primeiros dias a tomar as decisões certas podem marcar todo o rumo. Claro que depois nós vamos adaptando e nós com a pandemia vimos, nós tivemos constantemente a adaptar as estruturas, sejam físicas, sejam de organização, sejam... Eram adaptações quase diárias. Era, completamente. Mas temos obrigação de ter estruturas definidas com pessoas nos cargos com formação que sejam capazes de decidir e que tenham também a maleabilidade de adaptar qualquer plano de contingência à realidade, porque por mais planos de contingência que existam, cada catástrofe será uma catástrofe diferente. Eu dei há bocadinho o exemplo, nós fomos preparando para se fossem as crianças muito, muito afetadas e nada do que se fez estaria adaptado se tivessem sido as crianças, teriam de ser estratégias diferentes. Por isso nós podemos pensar, acho que do ponto de vista estrutural, pensar em futuras pandemias, eu acho que todos os hospitais neste momento têm a obrigação de ter pelo menos pensados circuitos diferentes de doentes. Qualquer obra que se faça num hospital neste momento tem isto em consideração. Nós não sabemos quando vai acontecer outra pandemia, não sabemos que tipo de pandemia vai ser, se vai acontecer, mas é bem provável que aconteça. E, portanto, neste momento as estruturas hospitalares, físicas, tudo o que se faz já se vai pensar pelo menos na possibilidade de converter em 2 circuitos. Então foi uma aprendizagem que eu acho que nós trouxemos e que a mantivemos. Agora, mais que isto, acho que temos de ter boas pessoas bem preparadas, que possam decidir e equipas que sejam solidárias e que eu acho... E há esse aí tipo não há, de preparação em Portugal e de formação em Portugal? Estou a perguntar por curiosidade. Existem as instituições que têm pessoas definidas para os gabinetes. E a própria Proteção Civil, Sim. juntamente com os hospitais, faz estes cursos de medicina de catástrofe. Tem pensados essas estruturas e depois temos que adaptar. Há uma coisa que eu acho que é fundamental, é que realmente nesses momentos vê-se quem é que tem capacidade de liderança e quem é que, ou seja, quem é o general e quem é o soldado. Os soldados são todos igualmente importantes, tal como o general. A questão não é essa, a questão é que naqueles momentos diferentes, estas pessoas olham para as outras pessoas à procura daquilo que é uma validação, uma tentativa de tranquilização, porque precisam, para fazer a função, precisam de ter a certeza que alguém está efetivamente no controle das suas emoções e está a ver tudo o que está a passar e a ajudar a que aquele contributo seja realmente relevante. Diga, Filipe. Só para dizer, às vezes as pessoas
não sabem o nível de preparação que está a ser feito. Quer a nível nacional, nós temos a Proteção Civil, vários gabinetes de crise, mas o mais importante que esta pandemia nos mostrou todo foi a importância de nós estarmos integrados na União Europeia. A União Europeia foi talvez a estrutura que melhor se tenha adaptado não só ao combate à pandemia, como a resposta a futuras pandemias. Criou uma nova agência, a ERA, quer dizer, tenho que ir aqui ao telemóvel, que eu às vezes quero. Health Emergency Preparedness and Response. Dotou todo novas circunstâncias estatutárias no CDC e criou novas estruturas. Uma delas eu até sou advisory dessa estrutura, que é o Advisory Committee on Public Health Emergencies da Comissão Europeia, da DG Santé. E, portanto, indiscutivelmente, aquilo que foi identificado pela União Europeia foi que o atraso na resposta é prejudicial, o atraso na preparação é prejudicial, o atraso na dependência de outros países prejudicou a resposta europeia. Nós tivemos, e se vocês se lembrarem, durante a pandemia tivemos uma grande falha inicial de métodos de diagnóstico, equipamentos de proteção individual, e depois tivemos o caso dos ventiladores. Tivemos que comprar ventiladores à China, a maior parte deles provavelmente nem são utilizados. Eu tenho um na minha unidade, felizmente não preciso, mas nós tivemos que criar, tivemos que comprar, porque não fabricávamos, tínhamos deslocalizados para outros países a capacidade de manufatura de equipamentos indispensáveis ao combate à pandemia, por exemplo, paracetamol, antibióticos básicos. E, portanto, a União Europeia estabeleceu normas e a regulamentação, cá está, burocracia no bom sentido, para isso, dotou novas estruturas e passou a ter um sistema de vigilância. Eu vou dar um exemplo prático do que isto significa. É frequentemente utilizado no mau sentido, no sentido pejorativo, uma entrevista da Diretora-Geral da Saúde na altura, a doutora Graça Freitas, quando diz que não era previsível que acontecesse uma pandemia, quando diz assim, não, a situação está controlada na China, não é previsível que aconteça nada. Eu tive acesso à mesma informação que a senhora Diretora-Geral da Saúde, a doutora Graça Freitas, e a China transmite aos outros países a informação que ela tem e que quer transmitir. A China não de certeza que não vai dizer assim, não, isto tem um potencial pandémico, ponham-se a pau, que isto vai arrebentar. A China não vai dizer isso. Não existe isso no mundo real. E, portanto, o que a China transmitiu é que a situação está controlada. A nossa Diretora-Geral, na dependência dessa informação, replicou a informação que tinha recebido, como é lógico. E, portanto, neste momento nós temos uma não dependência total dos sistemas de vigilância da China e temos sistemas próprios que nos permitem fundamentar melhor as nossas avaliações, as nossas decisões. Portanto, a coordenação e a partilha de informação, pelo menos no espaço europeu, foi uma mais-valia que ficou depois da pandemia? Indiscutivelmente. Digamos assim, a União Europeia aprendeu as lições da pandemia em termos da necessidade de ter melhor capacidade de resposta, melhor capacidade de preparação, sistemas autónomos de vigilância, sistemas autónomos de quantidades mínimas de medicamentos e de equipamentos de proteção individual e de métodos de diagnóstico para dar capacidade de resposta e de, uma coisa muito importante que eu não disse, que é de uniformização de procedimentos. Muitas das coisas que criava ruído na União Europeia, nos países da União Europeia, era, por exemplo, passava-se a fronteira da Itália para outro país e num país era obrigatório, digamos assim, uma quarentena de 3, 4 dias ou 5 dias, no outro país não se fazia nada, não é? E, quer dizer, e portanto, isso foi identificado como um dos fatores que criou ruído e que pôs em causa a legitimidade da intervenção. E neste momento estão a ser estabelecidas algumas normas no sentido que o que é uma ameaça num sítio continua a ser uma ameaça noutro sítio e temos que uniformizar a resposta no sentido de as pessoas terem maior capacidade de confiança nas instituições, de adesão às medidas, evitando este ruído que é prejudicial. Posso fazer uma pergunta ao Claro. Filipe? E isto tem a ver um bocadinho com o nosso episódio anterior da burocracia inteligente ou excessiva, que é como é que podemos aprender a lição do desenvolvimento das vacinas na altura da pandemia e aplicá-la ao desenvolvimento de novos fármacos fora de um contexto de pandemia? Indiscutivelmente, olha, isso é uma excelente pergunta. Eu presumo que as perguntas fossem feitas à inteligência artificial ultimamente, não é? Fazemos ainda por aqui. Eu até estou espantado, não é? Podia ser o Hugo a fazer essas perguntas. Mas não há a menor dúvida. O que é que isto significa? Isto significa que há um conjunto de pessoas neste momento, do qual eu também faço parte, que
defende uma outra medida. Nós estamos a falar, por exemplo, num limite mínimo de investimento na defesa nacional e também deve haver um limite mínimo de investimento na investigação a nível do espaço europeu, de maneira a garantir não só autonomia nas vacinas, mas promoção da investigação, da vigilância e do desenvolvimento de novos medicamentos, precisamente para enfrentar situações pandémicas, com potencial pandémico. Cristina, como teve também esse papel de coordenação, eu gostava de saber se, perante recursos limitados, porque são sempre, não só de profissionais, como de equipamento, se aprendeu a fazer uma gestão mais eficiente e de alocar os profissionais certos nos sítios certos. Eu diria que nós conseguimos fazer uma gestão muito eficiente, mas também beneficiamos de condições excepcionais, porque as pessoas estavam a dar tudo. E é preciso ter essa noção, ou seja, porque é que eu estou a dizer isto? Porque a determinada altura, se calhar podemos achar que para aquela que era a pressão assistencial a que nós estávamos sujeitos, o número de profissionais que tínhamos que não cresceu era suficiente e nós conseguíamos dar uma resposta incrível, que foi o que aconteceu. Agora, o problema é que as pessoas estavam a dar tudo. E isso quer dizer, como aqui já falamos, que essa capacidade desse tipo de entrega vai ter, obviamente, um limite temporal, a partir do qual as pessoas entram em burnout. Portanto, na realidade, eu acho que nós aprendemos a gerir bem os recursos, conseguimos fazer, inclusivamente, em muitas atividades, equipas em espelho, ou seja, começamos a pensar realmente nisto, equipas em espelho para garantir que não se cruzavam e não havia, efetivamente, uma infecção generalizada pelos elementos de serviço. Eu vou dar só o exemplo da cardiologia. Nas unidades de intervenção para o infarto agudo do miocárdio, as equipas realmente eram em espelho, nunca se cruzavam, nós mantivemos a resposta durante a pandemia na via verde coronária, mas a questão aqui é, nós não gerimos melhor os recursos. Eu acho que a questão foi, os recursos estavam muito mais disponíveis e estavam efetivamente capazes de fazer tudo. Neste momento, eu acho que as pessoas, também fruto da pandemia, aprenderam que esse esforço não era tão recompensado como elas esperariam. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque todos nós, acho que a determinada altura, achamos que o investimento em saúde ia ser completamente diferente. Ou seja, que depois da pandemia viria um reconhecimento de que aquilo que os profissionais de saúde e os médicos em particular precisavam não era necessariamente um aumento salarial, mas uma melhoria das condições de trabalho, e que nós iríamos ter novos equipamentos, acesso a novos fármacos, e que as pessoas compreenderiam a importância de termos uma ótima saúde. E isso não aconteceu. Portanto, eu acho que, em certa medida, nós não aprendemos muito em termos de gestão de pessoas, porque acho que as pessoas, efetivamente, também elas estavam muito predispostas a fazer o melhor. Acho é que as pessoas começaram, curiosamente, a retrair-se naquilo que são capazes de dar, especificamente porque depois da pandemia não veio a bonança. Mas sem esse reconhecimento que lhes era devido, foi feita pelo menos uma avaliação do impacto que a pandemia teve nos profissionais de saúde, e isso hoje é contemplado, mesmo nos processos de avaliação, que fala-se, por exemplo, muito na prevalência, no burnout, na saúde mental dos profissionais de saúde que estiveram na linha da frente. Eu acho que todas as instituições de saúde tinham uma equipa de saúde mental que estava a dar apoio às equipas que estavam no terreno, até porque, só para dar um exemplo, nós tínhamos uma enfermaria que precisamos de ir buscar, obviamente, enfermeiras de cirurgia, porque não tínhamos enfermeiros suficientes, até porque muitas pessoas também ficavam doentes. E foi curioso porque as enfermeiras de cirurgia que estavam nas nossas enfermarias e viam as pessoas a morrer àquela velocidade, começaram a chorar porque não estavam preparadas e disseram-me a determinada altura: nunca fiz tantas múmias na minha vida. Portanto, isto tem um impacto. E o que aconteceu foi que nós tínhamos equipas realmente em que as pessoas estavam disponíveis, mais uma vez, para ouvir os profissionais de saúde e tentar dar-lhes esse tipo de apoio psicológico. Agora, quando nós saímos da fase mais quente da pandemia, tudo isso se esmoreceu. Portanto, todos esses apoios e o reconhecimento dessa necessidade acabou por esmorecer. Agora gostava de colocar uma questão mais abrangente, porque já falamos nas decisões, falamos na regulamentação, nos decisores, e muitas vezes os decisores políticos, que são quem regulamenta, estão um bocadinho longe
da realidade. Qual é o papel do governo, qual é o papel das instituições comunitárias europeias em situações de medicina de crise? O papel é fundamental, como a Cristina bem sublinhou, estes gabinetes de crise têm que trabalhar em parceria com o governo e as diretrizes têm que vir daí. E na altura da pandemia, naquilo que diz respeito à oncologia, eu acho que as normas da DGS funcionaram muito bem. E acho que não nos podemos queixar que, de facto, não tenham sido salvaguardados os interesses quer dos profissionais de saúde, quer dos doentes nessa altura. Não sei qual é a experiência dos meus colegas, mas acho que se trabalhou bem, lá está. Acho que, no fundo, foi pena, provavelmente, não termos aprendido mais com esta situação, mas acho que dentro naquele período não nos podemos queixar destas normas e da posição do governo. E aprendeu-se tudo aquilo que havia para aprender? Ou houve coisas... Porque nós podemos tirar ilações desta situação para outras situações, ou não? Nunca se aprende tudo, porque senão parávamos e, portanto, acho que se aprendeu alguma coisa. Acho que faltou aquilo que se chama em medicina crítica o debriefing, ou seja, faltou uma avaliação depois de terminar esta ameaça global, uma avaliação do que é que correu bem, a nível institucional, a nível de cada instituição, porque eu acredito que a nível central isto seja feito, a nível de cada instituição, o que é que correu bem, o que é que não correu tão bem, e o que é que nós daqui devemos manter, um bocadinho ainda com tudo o que disse a Cristina, e o que é que realmente agora, num contexto de maior normalidade, deixa de fazer sentido, porque aquilo que se considerou foi, acabou tudo, vamos voltar ao que estava antes. Houve quase a sensação de, ufa, safamos desta... Agora vamos voltar ao que estava antes, esta passou, venha à próxima. Aí eu até discordo de ti, porque eu acho que nós não voltamos ao antes, nós voltamos ainda, o que nos foi exigido depois de passar esta onda pandémica era recuperar. Ok, sim, mas é na perspectiva, exato, concordo, estamos de acordo. Ou seja, em vez de se compreender que nós realmente tínhamos que fazer muito mais e que era preciso reforçar a resposta, aquilo que foi pedido aos profissionais sem fazer este debriefing foi, agora, tem que recuperar tudo o que está para trás. Diga-se. Eu diria que, culturalmente, Portugal tem uma certa dificuldade em aprender as lições. E, portanto, a pandemia não foi uma exceção. Nós não soubemos tirar a nível nacional as grandes ilações da pandemia. E muitas vezes as ilações que nós tiramos foram fruto de iniciativas individuais. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Nós agora falamos muito em teleconsulta. A teleconsulta praticamente não existia antes da pandemia. E agora é um vocábulo normal no nosso dia-a-dia, perfeitamente diário. Nós fazíamos muito pouco diagnóstico etiológico das infecções respiratórias. Nós, neste momento, generalizámos a utilização dos métodos de biologia molecular e, quer dizer, nem pensamos sequer em voltar para trás. Mas, em termos oficiais, nós vivemos uma conjuntura política de grande alternância do poder que também não facilitou a aprendizagem de ilações. Mas nunca o fizemos em circunstâncias anteriores. Portanto, nós aprendemos pouco. A maior parte dos países aprendeu muito pouco com a pandemia. A União Europeia aprendeu, mas muitas vezes também tem dificuldade em divulgar esses dados. Qual é a consequência negativa disto? É que quando nós não aprendemos, criamos um vazio. Nós já falámos aqui nestes podcasts, nesta situação. E esse vazio é ocupado muitas vezes por informação que não corresponde à verdade. No caso da pandemia, esse vazio é ocupado pelo revisionismo pandémico, é este o termo inglês, pandemic revisionism, que põe em causa não só a existência da pandemia, a origem do vírus e muito das medidas que foram feitas. O papel da vacinação, por exemplo. A vacinação, por exemplo, que é um autêntico disparate, basta pegar em meia dúzia de dados e perceber, quer dizer, que graças a Deus nós tivemos a vacina e que a vacina provavelmente já agora salvou 50 milhões de pessoas durante a pandemia e, quer dizer, eu não tenho currículo sequer para pertencer à Academia Real de Ciências da Suécia que atribuiu os prémios Nobel. Eu não tenho currículo. E eles atribuíram à tecnologia RNA mensageiro no dia 12 de dezembro de 2023. Katalin Karikó e Drew Weissman receberam o Prémio Nobel da Medicina. Portanto, quer dizer, há todo um conjunto de evidência. O que é que para mim isto é importante? Nós, individualmente e coletivamente, temos o dever perante nós próprios, mas sobretudo perante os outros, e no meu caso, perante aqueles que faleceram, de publicar todo o impacto da pandemia de maneira a criar condições que possam tirar
as devidas ilações. Eu há bocado não disse, se calhar 2 dados estamos quase a acabar, que será são os mais importantes. As pessoas não sabem, antes desta pandemia nós tivemos outras pandemias, nós já vamos na segunda pandemia deste século, tivemos 3 pandemias no século passado. A maior pandemia, considerada a mãe de todas as pandemias, é a pandemia 1918-19, a chamada gripe espanhola. Não tem nada a ver com Espanha, mas chama-se gripe espanhola, por motivos que podemos falar no outro podcast. Esta pandemia teve um impacto praticamente sobreponível ao impacto da gripe espanhola, com uma particularidade, é que em 1918-19 não havia hospitais, cuidados intensivos, antibióticos e vacinas, e nós tivemos esse impacto tendo isso tudo. Portanto, se nós tivéssemos tido esta pandemia há 100 anos, o impacto seria muito superior, mas muitíssimo superior. E segundo, e mais importante, eu fui analisar todos estes dados e vou agora publicar um artigo, já agora, com uma jornalista. A segunda autora é uma jornalista e foi ela que me chamou a atenção. Em termos absolutos, em Portugal, o mês com mais mortalidade em números absolutos foi janeiro de 2021, que corresponde ao mês com mais mortalidade desde 1919. Portanto, em Portugal continental e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, o mês que em números absolutos tem mais mortalidade é janeiro de 2021 e está a seguir a outubro de 1918, novembro de 1918 e depois é janeiro de 2021. Em termos de mortalidade durante a pandemia, em termos absolutos e em termos relativos por 100 mil habitantes, a mortalidade durante a pandemia corresponde à taxa mais elevada de mortalidade em Portugal continental e regiões autónomas da Madeira e dos Açores desde 1957. Portanto, isto são dados com um peso, com uma força, com uma sustentabilidade que nos devem pensar assim. Não há dúvida nenhuma que esta pandemia teve um profundo impacto e que o que nós temos que fazer é preparar-nos para saber lidar melhor com estas situações no futuro. Dados para refletir, para que Para todo possamos... gosto tenho de oferecer o artigo, quando Muito estiver obrigada. disponível na Ata Médica Portuguesa. Agradeço. Já agora a jornalista é Marta Reis e o terceiro autor é António Diniz. Fica a sugestão e, Eu como eu dizia, Eu posso fazer uma pergunta ao Quinto Elemento que ainda não fiz? rapidamente, hoje não Só para terminar, que é muito rápido, porque acho que vamos pedir previsibilidade à inteligência artificial e queria colocar a pergunta. Quinto Elemento, depois da pandemia da Covid-19, qual é que achas que vai ser a maior ameaça ou a próxima grande ameaça à saúde global em Portugal? A próxima grande ameaça à saúde global poderá ser multifacetada. Poderemos enfrentar crises relacionadas com as alterações climáticas, o que poderá incluir um aumento de desastres naturais, doenças transmitidas por vetores e insegurança alimentar. Além disso, a resistência aos antimicrobianos continua a ser uma ameaça crescente, podendo resultar em infecções difíceis de tratar. Também não devemos descurar a possibilidade de novas pandemias ou de crises económicas que afetem o acesso aos cuidados de saúde. A vigilância contínua e a preparação são cruciais para mitigar estes riscos. agradeço, Filipe, fica a sugestão e são dados para refletirmos até para chegarmos a um momento em que se calhar somos capazes de aprender alguma coisa com a história. Não é? Não que ela não se vá repetir, mas que sejamos todos mais bem preparados para criar soluções com maior rapidez e que salvem vidas. Chega ao fim o nosso episódio, fica desde já o convite para o próximo, onde vamos abordar a identidade de género. Vai valer a pena. Até lá. A produção deste podcast é da responsabilidade da RHP com Engenharia de Inteligência Artificial de Ruben Damaso, sonorização e edição de áudio de Rui Madeira. Quinto Elemento, um podcast MSP.